de ti. Pois sem ti não sou nada, Jesus, és o meu valor, és meu Salvador, meu maior amor. Tua beleza eu quero refletir, exalar teu perfume, Jesus, e ser santo como és, ser puro como és, me amar como me amou, pois naquela cruz se entregou por mim. Me convém diminuir, para que o Senhor cresça em mim. Me convém esvaziar e encher-me de ti, negar tudo que sou e ser santo como és, tomar a minha cruz e seguir-te, meu Jesus. Oh, aleluia, aleluia. Bendito é o teu nome, Senhor. Aleluia. No início vamos declarar todos juntos: enche o meu coração de ti, pois sem ti não sou nada. Declare: Jesus, és o meu valor, és meu Salvador, meu maior amor. Tua beleza eu quero refletir, exalar teu perfume, oh Jesus, Jesus, e ser santo como és, ser puro como és, me amar como me amou, pois naquela cruz se entregou. Ele se entregou por mim, me convém diminuir, para que o Senhor cresça em mim. Me convém esvaziar e encher-me de ti, negar tudo que sou e ser santo como és, tomar a minha cruz e seguir-te, meu Jesus. Me convém diminuir, para que o Senhor cresça em mim. Quero ouvir a igreja. Me convém esvaziar. Oh, querido, então se esvazia nessa noite. Negar tudo que sou e ser santo como és, tomar a minha cruz e seguir-te. Mais uma vez, me convém diminuir, para que o Senhor cresça em mim. Nos esvaziamos, Deus, nos esvaziamos, Pai, para nos enchermos da Tua santa presença. Então vem, Espírito de Deus, e ser santo como és, tomar a minha cruz e seguir-te, meu Jesus. Me convém diminuir, cresça em nós, Jesus. Me convém esvaziar
tudo aos pés da cruz, aos pés da cruz, aos pés da cruz, e seguir-te, só a ti, Jesus, me convém diminuir, para que o Senhor aumente a tua presença, aumente a tua vontade, aumente o teu querer em nós, sim, ó Deus, e ser santo como és, tomar a minha cruz e seguir-te, meu Jesus, aleluia, 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 ao Senhor. Cante comigo, cante aleluia, aleluia. A ti, Senhor, nós unidos cantamos aleluia, aleluia. Erga sua voz e declare aleluia a Jesus. Cantamos sim, aleluia, aleluia, aleluia a ti, Jesus. Quero ver você declarar aleluia. Levante suas mãos, aleluia. Como é lindo te adorar, Senhor, aleluia a ti, Jesus, a ti, Jesus. A igreja unida declara aleluia, aleluia, aleluia a ti, Jesus. Você pode adorá-lo, querido, você pode glorificá-lo, você tem essa liberdade. Deus te libertou para que você possa adorar e exaltar o nome dEle, para levantar a sua voz, suas mãos, abrir seu coração e cantar aleluias, e cantar louvado seja, e bendizer a majestade de Jesus. Digno de honra, digno de glória é o Senhor para todos sempre. Oh, aleluia, aleluias, aleluias a ti, Jesus. Você pode aplaudir o Senhor bem forte, querido, bem bonito para Ele, Ele é digno. Aleluia. Que esse cântico permaneça em nossos corações, querido, mais do que nos nossos lábios. Esse cântico permaneça dentro do nosso coração, um cântico de adoração ao Senhor. É a expressão de corações que amam a esse Deus acima de tudo. É a expressão de corações que estão apaixonados pelo Senhor, e por isso adoram, e por isso cantam aleluias. Louvado seja aquele que vive e reina para todo sempre, amém? Deus nos criou para isso, para louvor da sua glória. Pode sentar, querido. Eu quero convidar aqui o pastor Sérgio Borges, está com a gente aqui hoje. Vai ser um canal de bênção aqui na nossa vida. Eu tenho certeza que Deus plantou uma palavra no coração dele. Paz, queridos, boa noite, amém?
Glória a Deus, para nós é sempre uma alegria, é sempre um prazer podermos compartilhar a palavra do Senhor. Eu já quero agradecer o convite aí, nosso querido pastor Danilo, Deus abençoe. Eu me sinto em casa aqui, né? Até os jovens lá da igreja às vezes ficam com ciúme, pastor, porque eles falam que eu ando muito por aqui pelo Casqueiro e tal, mas é sempre um prazer como nós somos recebidos aqui. Então, para nós é mais um momento de alegria, um privilégio, como eu falei, nós estamos reunidos aqui para juntos compartilharmos da palavra de Deus. Eu queria convidar você aí rapidamente a fechar seus olhos. Senhor, como é bom, Pai, nós estarmos na Tua presença. Deus, já temos ouvido o Senhor falar em meio aos louvores, desde quando iniciou esse culto. Sabemos que agora é o momento da Tua palavra, e nós oramos para que o Senhor fale aos nossos corações, segundo o desejo do Teu coração, segundo a Tua vontade, que é boa, que é perfeita, que é agradável. Fale a nós, Senhor, aquilo que nós tanto precisamos e não o que nós queremos ouvir, porque o Senhor sabe, o Senhor bem sabe aquilo que nós precisamos. O Senhor é um Deus que sonda, que nos conhece. Então, que tudo nessa noite, nesse lugar, que a Tua palavra, na verdade, que vai ser lançada, a Tua semente, Senhor, venha enraizar em nossos corações, para que possamos sair daqui convictos de quem o Senhor é em nós e de quem nós somos em Ti. Assim nós oramos com o nosso coração cheio de alegria, porque grandes coisas fez o Senhor, por isso estamos alegres. Aleluia, queridos, glória a Deus. Eu já quero convidar você, sem demora, a abrir a palavra de Deus aí em Hebreus, capítulo 12. Deus colocou esse tema no meu coração, é o culto da vitória, né? E Deus colocou um tema, vivendo por algo maior. E Deus falou muito comigo, tem falado muito comigo, então quero que você abra o coração, fique bem atento aí, porque eu tenho certeza que Deus vai falar fortemente aos nossos corações. Hebreus, capítulo 12, do verso 1 ao verso 3, diz assim: portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunha, livremos-nos de tudo o que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem e nem desanimem. Nós estamos vivendo um tempo onde nós somos confrontados, desafiados, nós somos convidados todos os dias a parar, a desistir, mas o autor aos Hebreus, ele vai nos mover a viver em fé, e assim nós vivermos não por aquilo que vemos, mas por aquilo que cremos. E é uma necessidade tamanha nós vivermos não por aquilo que os nossos olhos podem contemplar, mas vivermos em fé, porque se assim nós vivermos, não vamos permitir sermos levados pelas circunstâncias, e sim guiados pelo Espírito de Deus. E se nós formos de fato guiados pelo Espírito de Deus, então nós vamos chegar até o fim e assim desfrutar de tudo aquilo que o Senhor tem para nós. Então, nós vivemos um tempo onde nós temos visto tantas lutas se levantarem, tantos ataques, sabe? Nós estamos aí pós-pandemia, ou ainda pandemia, sabe? Tantas perdas, tantas coisas acontecendo, e nós olhamos para as circunstâncias, e de fato elas vêm de encontro para travar o cristão, para parar, para nos fazer desistir mesmo. Só que nós vamos passear um pouco sobre esse texto, entender algumas verdades, algumas direções desse texto para as nossas vidas, para o tempo de hoje, porque a palavra é a mesma ontem, hoje e será eternamente, amém? Então nós vemos esse tempo, nós vemos um tempo muitas vezes de aflição. Claro que nós estamos alegres, felizes, porque cremos, temos convicção em quem Cristo é, sabe, desfrutamos disso, mas nós precisamos entender que existe uma luta, uma guerra sim, e a Bíblia diz que as nossas armas, elas não são carnais, mas elas são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Então, se nós tomarmos posses das armas espirituais que estão disponíveis a nós, entraremos e lutaremos de uma forma totalmente diferente, já convictos
da vitória, amém? Então essa é a nossa certeza, nós temos que ter confiança, viver por aquilo que cremos, não pelo que vemos, sermos guiados pelo Espírito e não pelas circunstâncias, porque muitas vezes elas vão ser desfavoráveis. O Senhor nos orientou, olha, no mundo tereis aflições, mas Ele diz, tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. E a mesma Bíblia, a palavra me garante que em Cristo eu sou mais que vencedor. Então, fazendo uma conta simples, se Jesus venceu o mundo, nós nele somos mais do que vencedores, então já vencemos. Amém? Então, todas as vezes que você de repente abriu o seu coração para pensar alguma situação negativa e começar a dar espaço, nós vamos entender o que é de fato viver por algo maior, porque João 14 nós vamos ver o Senhor dizendo, olha, não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim, porque na casa do meu Pai há muitas moradas, se não fosse assim, eu não vou-lo teria dito, então eu vou, e vou preparar-vos um lugar, para quando eu voltar, eu virei e vos levarei para estar comigo. Olha só que coisa linda. Eu vejo Jesus na oração sacerdotal, em João capítulo 17, quando ele diz, olha, isso para mim é maravilhoso, eu sempre comento muito isso na igreja, porque eu vejo Jesus ali, conversando com Deus e falando assim, Pai, eu não oro para que os tire do mundo, a minha oração é para que eles sejam livres do mal, porque o meu desejo é que eles sejam um comigo, assim como eu sou um contigo, Pai, para que eles sejam um, aperfeiçoados na unidade. Sabe o que Jesus está dizendo? Eu quero ter um relacionamento com eles, da mesma forma que eu tenho com o Senhor. Então olha que maravilhoso, Deus quer ter um relacionamento, Jesus quer ter um relacionamento conosco, assim como Ele tem com o Pai. E Ele diz assim, porque se eles crescerem assim, forem um comigo, assim como eu sou um contigo, o mundo irá crer que eu fui enviado pelo Senhor. Olha o poder da unidade, da comunhão da igreja, da convicção de que nós estamos em Cristo. Então, com tudo que tenta nos fazer parar, nós precisamos entender que a Bíblia diz que o Senhor não tem prazer naqueles que retrocedem. Então, nós vamos entender o que diz em Hebreus 10, 39, nós porém, levante a sua mão comigo, nós porém não somos daqueles que retrocedem para serem destruídos, aleluia, nós somos da fé, nós somos aqueles que avançam para a salvação. É sobre isso que nós temos que fixar os nossos olhos, entender que nós não pararemos, nós não desistiremos, nós não nos entregaremos, nos prostraremos apenas diante do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores, que é o Senhor Jesus, o Cristo, ungido de Deus, somente a Ele. De repente nós passamos por dificuldades, por lutas, mas quando eu passo, querido, por dificuldades, logo me vem assim, sabe? É como se Deus falasse para mim assim, ó, lembra da onde você veio e aonde que você chegou, aleluia. Lembrar de todos os livramentos que você já passou, nem era para você estar aqui, mas Deus falou assim, esse aí vou levantar, e onde colocar a mão eu vou abençoar. Não chore, quem cuida de você não dorme. Levanta, tem muita gente que te ama. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai. Aleluia. É isso. Todas as vezes que vem de repente um momento para tentar me puxar para trás, eu me lembro do Senhor, das promessas, da onde Ele me resgatou, da onde Ele me tirou, e a oportunidade que Ele me deu de caminhar sobre a luz, na luz, porque eu me lembro da promessa do menino que vos nasceu, do filho que se nos deu, que o principado está debaixo dos teus ombros, e se chamará o seu nome maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz.
É esse menino que nasceu, o Cristo, o Todo-Poderoso, que a Bíblia diz que sobre Ele tem todo o poder no céu e na terra. Então, todas as vezes que passarmos por situações que de repente vão tentar nos levar para longe do propósito de Deus, ou de repente nos mostrar que não somos quem somos, lembre dessa palavra que é viva e que é eficaz. Lembre das verdades contidas nela. Quando eu leio Efésios capítulo 1, 2, eu começo a ver lá, você é escolhido, amado, salvo, perdoado, livre. E essas são as verdades que eu abro o meu coração. Só que nós enfrentamos tempos difíceis, por mais que nós não desejamos. E aí quando eu olho para esse texto, o autor aos Hebreus vai nos dar algumas direções, e eu quero rapidamente compartilhar essas direções com vocês. Quero que vocês fiquem bem atentos. Verso 1, ele diz assim: porém também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunha, livremo-nos de tudo o que nos atrapalha e de todo o pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta. A Bíblia diz então que nos foi proposto correr uma corrida com perseverança. Perseverar quer dizer ir até o fim, é não parar, é não desistir. E aí, quando o autor começa a dizer, olha, também nós que estamos rodeados por uma tão grande nuvem de testemunha, nós lemos, quando nós voltamos um capítulo e vamos olhar em Hebreus capítulo 11, nós vamos ver os heróis da fé, vamos ver ali Abel, Enoque, Noé, Moisés, Abraão, tantos homens de Deus. Eu acho lindo, a Bíblia diz que Abel então pela fé, sabe, ainda mesmo depois de morto, ainda fala, e eu começo a ver ali algumas ações, algumas atitudes desses homens, que viveram entendendo que não viviam por um tempo presente apenas, existem sonhos, planos, projetos, e lute mesmo, corra por ele, que eles estejam alinhados na direção de Deus. Mas esses homens entenderam que eles viviam por algo maior, e se nós, igreja, entendemos que nós também vivemos por algo maior, nós vamos entender que de repente alguma coisa que vier para tentar nos parar, não será maior do que aquele que quer nos levar até o final. Então nós olhamos para isso. Então, o primeiro convite, a primeira direção do autor, eu vejo nesse texto é: olhem para o histórico de Deus. Nós olhamos para trás e vemos os feitos do Senhor, vemos esses homens que viviam totalmente entendendo que não eram só pelo tempo presente, mas eles viviam por algo maior. Então você vai ver alguém que ouve a voz do Senhor e diz: olha, sai do meio da tua parentela, da tua terra, vai para um lugar onde eu te mostrarei. Por fé ele sai e vai viver os propósitos, porque ele sabia que existia algo maior. Nós vamos ver um homem onde ouve a voz do Senhor, entenda que tudo é sobre o que ouvimos. Deixe de lado todo o pecado, todo o embaraço, as distrações, aquilo que nos afasta da voz de Deus, para que assim nós possamos correr com perseverança o que nos foi proposto, a corrida que nos foi proposta. Então nós vamos ver um homem que ouve a voz de Deus, que diz: olha, constrói uma arca, porque nela entrará você e tua família, e vocês serão salvos. E esse homem ouve todos os detalhes. Repita comigo: Deus é um Deus de detalhes. Eu vejo esse homem ouvir os detalhes, porque Deus, ele não dá apenas, olha, vai, ele dá a direção, ele dá a instrução, e ele ainda diz: estarei convosco todos os dias, até o fim dos tempos. Então eu ouço um homem, eu vejo um homem que ouviu a direção de Deus, a voz de Deus, fez tudo segundo o desejo do coração de Deus, e com isso ele não salvou somente a si, mas salvou toda a sua casa, e deu a oportunidade de uma nova descendência. Então, o autor aos Hebreus, ele nos convida a olharmos para o histórico. Quando nós vemos essa nuvem de testemunho, olhamos os heróis da fé, em Hebreus capítulo 11, nós vamos ver homens, grandes pessoas, na palavra de Deus, homens, mulheres, que viveram, entendendo que viviam por algo maior.
e com isso viveram experiências incríveis, sobrenatural com Deus. Gente, vamos lá, não tem lógica. Eu vou construir uma arca, eu ouvi algo, eu vou construir uma arca. Tempo de chuva? Vou colocar minha família com muita intimidade com Deus para ouvir a voz do Senhor e ter a certeza que é Ele falando. Olha, sai do lugar onde tu está, da sua zona de conforto, vai para um lugar que você nem sabe que lugar que é. É muita intimidade com Deus, é relacionamento, para ter convicção de chegar e falar assim: olha, foi o Senhor que falou, eu tenho certeza que foi Deus que falou, ainda que todas as circunstâncias me apontem para um lado, a direção de Deus é marche, mas eu só vejo o mar, diga ao povo que marche, porque presta atenção, se o mar não se abrir, Deus vai te fazer andar sobre as águas. Esse é o Deus que nós servimos. Então olhe para o histórico de Deus. Mas Deus falava muito forte ao meu coração, não é apenas sobre olharmos para esses homens, Deus também nos diz assim: olhe para o histórico pessoal, o que eu já fiz? Porque situações muitas vezes vêm de encontro a nós hoje, que nós já passamos lá atrás. E aí Deus fala: olha para o meu histórico, porque eu sou o mesmo Deus de ontem, de hoje, e serei eternamente. Se eu fiz lá atrás, faço hoje, e posso fazer amanhã. Só que eu entro na compreensão de que a Bíblia diz que existe um tempo determinado para todo o propósito debaixo do céu. Então eu tenho que entender que vai ter tempo de chorar, tempo de sorrir, de abraçar, de desabraçar, tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de plantar, tempo de colher. E aí quando eu começo a entender isso, aí eu começo a olhar para o histórico de Deus, e de repente quando eu passo uma situação financeira difícil, que me vem na minha mente: cadê teu Deus? Cadê esse Deus que é dono do ouro e da prata? Cadê Ele? Por que você está passando por isso? E aquelas setas começam a ser lançadas, e você começa a pensar: cadê esse Deus? Eu sei onde está esse Deus. Esse Deus está no mesmo lugar, no trono, assentado, olhando pela minha vida, orando, porque o guarda não dorme, Ele não dorme. E aí então, eu começo a pensar nisso. Estou passando uma dificuldade hoje, mas eu me lembro muito bem, um dia que eu vi uma mensagem, e um irmão estava contando um testemunho de que ele estava passando uma dificuldade financeira, e ele falou: vou dar uma de maluco, porque crente é meio maluco, né? Deus pega as coisas loucas do mundo para confundir as sábias. E aí ele falou: eu vou ligar para Deus. E ele pegou e ligou para Deus: Senhor, olha, eu estou precisando disso, daquilo. Coisa de louco, né? E Deus atendeu. Aí quando me vem uma dificuldade financeira, uma condição, e de repente algumas vozes tentando chegar, eu falo assim: opa, peraí, eu me lembro o dia que eu estava saindo do trabalho, eu falei: Deus, se o Senhor fez na vida do irmão, o Senhor vai fazer na minha. Eu creio, porque o Senhor é o mesmo Deus. Aí eu dei uma de louco, de maluco, peguei no meio da rua, fiz assim e falei: então, Senhor, o Senhor tem visto a dificuldade que eu estou passando, eu não quero pedir nada para ninguém, porque o Senhor pode tudo. Então, por favor, envia um anjo, faz alguma coisa pelos meus filhos, pela minha esposa, tem misericórdia de mim, Deus. Eu liguei para Deus. No mesmo dia, eu me lembro, às 10 horas da noite, um casal me liga e diz assim: eu queria dar uma passada aí rapidinho para falar com você e com a Fê, você pode descer aqui? Já estamos chegando. Eu falei: sim. Eu falei: Fê, ó, pedi para a gente descer lá rapidinho. Aí quando eu desci, ele falou: me ajuda a pegar um negócio no carro, arrumar um negócio no carro aqui. Eu falei: cara, pera aqui, Fê, vou ajudar ele ali. Cheguei do outro lado, que ele abriu o porta-malas, era um monte de compra assim, ó. Eu falei: que é isso? As lágrimas, eu falei: que é isso? Ele falou: cara, Deus só mandou. E deixa eu te falar, um casal de jovem, nunca tinha feito compra, comprou muitas coisas que a gente usa em casa. E eles falaram: a gente estava no mercado perdido, o que a gente faz, o que a gente leva? A gente ia pegando aqui, ia pegando ali, pegando detalhe de sabão em pó que a minha esposa usa, era o mesmo, pasta de dente. Falei: meu Deus do céu, é o Senhor. Então, todas as vezes que me vem uma situação assim, eu penso: é o mesmo Deus que supriu lá atrás. Aí eu olho para o histórico de Deus e falo: é só questão de tempo para Ele fazer alguma coisa. Eu sempre penso assim: ou eu preciso me posicionar, ou Deus está esperando o tempo certo para fazer. Se eu me posiciono, vai acontecer. Ou se eu já estou posicionado, Deus está esperando. Sabe quando Deus chega em Lázaro, e as pessoas falam assim: Senhor, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido quando
as irmãs de Lázaro falam, né? E ele fala assim, olha, se crer, verá a glória de Deus. Ele não chegou atrasado, ele chegou no tempo certo, e ele conversa com Deus e diz assim, Deus, olha aqui, alegria, obrigado porque me ouviste. Eu sei que o Senhor sempre me ouve, só que dessa vez tem um monte de gente aqui, ó, que quando ressuscitar Lázaro, eles vão acreditar e vão glorificar o teu nome. Então às vezes eu vejo Deus espremendo a gente, deixando a gente passar pela luta, e só juntando um monte de gente do lado, cadê Deus, cadê Deus, que Deus é esse, que Deus é esse. Quando chega uma quantidade de pessoas, Deus fala assim, agora é hora de, ó, aqueles que se humilham debaixo da potente mão do Senhor, no tempo certo, Ele vos exaltará. E aí eu vejo Deus pegando, exaltando e levantando, e aqueles que estão do lado falando assim, meu Deus, que Deus é esse? Então olhem para o histórico de Deus. Quando achar que Deus não cura, lembre da cura que Ele já fez. Quando achar que Deus não liberta, lembre das libertações que já foram feitas. Quando achar que Deus não salva, alguma coisa começar na mente, você lembrar, peraí, mas como não salva? Olha essa igreja aqui cheia de pessoas que foram salvas, lavadas e remidas pelo sangue do Cordeiro, que é testemunho maior do que os milagres vivos aqui. Então, o autor nos convida a olharmos para o histórico de Deus. Então todas as vezes que tentar vir uma setinha, você já lembra logo, é o mesmo Deus que fez ontem, Ele vai fazer, é só questão de tempo. Eu só preciso crer e romper para viver em fé. Segundo, nós vamos ver a parte A do segundo versículo. Ele diz assim, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da fé. Jesus, o nosso maior exemplo de perseverança. Em Mateus, capítulo 26, versículo 39, a Bíblia diz que o Senhor, quando está ali no Getsêmani, Ele se prostra de joelho, Ele ora a Deus, Ele diz, Pai, no momento de maior aflição de Cristo, onde estava para cair sobre Ele todo o pecado da humanidade. Cara, você consegue entender isso? Jesus, Ele entendia que Ele vivia por algo maior. Jesus, Ele entendia, certa vez Ele contando uma parábola, Ele disse assim, olha, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, dará muitos frutos. Jesus estava falando acerca dele mesmo. Eu vim como o único Filho de Deus. Se eu vier e não morrer, continuarei eu sendo o único Filho de Deus. Mas se eu vier e eu morrer, irá gerar muitos frutos. Onde estão os frutos gerados pela morte de Cristo aqui? Porque a Bíblia diz que Ele veio, se entregou, ressuscitou, e foi dado a nós, a todos aqueles que creem, o direito de se tornarem filhos de Deus, herdeiros com Cristo. Então Jesus, em Mateus 26, 39, a Bíblia diz que Ele se prostra, Ele ora ao Pai e diz assim, Pai, se possível, passa de mim esse cálice, mas todavia que não seja feita a minha vontade, que seja feita a tua vontade. Porque Jesus se coloca numa condição em dizer, eu vivo por algo maior, eu sei o que, por que e para que o Senhor me trouxe, e eu quero estar, mas dói, mas eu quero estar debaixo da tua vontade. O Senhor chega a dizer que o alimento dele, aquilo que o sustentava, era fazer a vontade do Pai. Então nós precisamos olhar para Jesus, que é o nosso maior exemplo. A Bíblia diz em Filipenses 2:8, então que Ele se humilhou, sendo obediente até a morte, morte de cruz. Jesus não desistiu, não parou. Cristo foi até o fim, porque Ele entendia o que era viver por algo maior. Igreja, a direção do Senhor é não pare, não desanimem, não, se entreguem, entendam que nós não vivemos apenas por um tempo presente, mas vivemos por algo maior. Então esse é o pedido do Senhor, e nós precisamos olhar, porque em 2 Coríntios 4, 16 ao 18, aleluia, a Bíblia diz assim, por isso não desanimamos, porque ainda que o nosso homem interior
exterior se corrompe, o nosso interior se renova dia após dia, porque as nossas leves e momentâneas tribulações do tempo presente estão produzindo em nós um peso muito excelente, uma glória eterna, que ainda não, a Bíblia diz que aquilo que ainda não chegou ao coração do homem, não desceu, ouvidos não ouviram, é tudo aquilo que o Senhor tem preparado para aqueles que amam a Deus. Então nós vemos em Coríntios dizer isso, as leves e momentâneas tribulações do tempo presente, elas estão produzindo em nós, cara, vale a pena. E aí ele termina dizendo, olha, por isso nós precisamos olhar, não para aquilo que é passageiro, não para aquilo que nós vemos, mas para aquilo que cremos, porque o que se vê é transitório, mas aquilo que não se vê, aquilo que nós cremos é eterno. Então nós precisamos olhar para Jesus, que é o eterno. A Bíblia diz em Romanos 12:12, olha, alegrai-vos na esperança, sejam pacientes na tribulação, perseverem na oração, vão até o fim, igreja, até o fim, olhando para Jesus, o autor e consumador da fé. Nós precisamos olhar para Deus. Asaf, no Salmo 73, ele chega a dizer, bom é Deus para com o povo de Israel, porque quanto a mim, os meus pés quase se desviaram do caminho, porque eu fui olhar para a prosperidade do ímpio, eu comecei a ver que eles não choravam, não tinham dor, não lhes faltava nada, e eles zombavam. Ele chega a dizer assim, inútil eu guardei o meu coração. Muitas vezes nós chegamos nessa condição, porque não olhamos para Cristo, olhamos para as circunstâncias, e nós falamos no início que a circunstância não nos mova, porque nós não somos guiados por elas, nós somos guiados pelo Espírito de Deus. Mas aí Deus pega ele, leva, mostra a ele o fim. Deus está nos mostrando o fim, igreja. E ele chega a dizer no final, bom é Deus, pois é nele que eu ponho a minha confiança, porque ele vê o fim do ímpio escorregadio. Nós precisamos entender que vivemos por algo maior, mas para isso, primeiro, nós precisamos olhar para o histórico de Deus. Segundo, nós precisamos olhar para Jesus, não desviarmos o nosso olhar nem para a direita, nem para a esquerda, mas para estarmos no centro da vontade de Deus, olhando para Cristo, como nosso maior exemplo, olharmos para Jesus e seguirmos, sabe, Cristo nos faz um convite, Ele diz, olha, aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, ou seja, deixe as suas vontades, viva a minha. Ele fala, toma a sua cruz, ele está falando de propósito, e ele diz, siga-me, ele está dizendo, tome uma decisão. É noite de decisão, igreja, de entendermos que nós vivemos por algo maior. Como eu falei, nós temos sonhos, e lutamos sim por esses sonhos, nós temos planos, projetos, e lutamos sim por esses projetos, mas se nós esperarmos apenas pelas coisas desse tempo, que o mundo pode nos oferecer, seremos considerados o quê? Os mais miseráveis de todos os homens. Então que nós não venhamos esperar apenas. Isso não diz que você não tem que sonhar, não tem que buscar sonho, busque, estude, corre atrás, cresça profissionalmente, tudo para honra e glória do Senhor. Seja o melhor profissional. Está ruim o trabalho? Não tem problema não, seja o melhor enquanto estiver lá. Honre a Deus enquanto estiver lá, porque Ele tem poder para no tempo certo, te tirar de lá. Olhamos para a vida de José e vemos o cara honrar a Deus em todos os lugares por onde ele passou. Aí um certo dia ele dorme escravo, acorda governador do Egito. Não tão simples, todo um processo.
É que muitas vezes o difícil para nós e eu sempre brinco, né? Eu falo que se Deus tivesse tido uma conversa com José e falado para ele assim: José, tu vai ser governador, cara. Hoje tu tá aí com 17 anos, com 30, daqui a 13 aninhos, tu vai dominar, cara. Tu vai, a vida vai ser preservada, porque eu vou te preservar, eu vou te usar para isso, cara. Ele vai falar: uau, eu? O menor da casa do meu pai? Aí Deus, mas senta aí que eu tenho que te contar o processo. Como será durante esses 13 anos? Eu fico imaginando José: então, Deus, eu sou amado pelo papai, meus irmãos eu aguento, eu suporto, mas passar tudo isso aí, não, vendido como escravo, sofrer, depois ir para a casa de um homem lá, uma mulher me assediar, eu ir para uma prisão, sofrer, para depois tudo isso, não, Deus, deixa eu quietinho aqui. Então eu fico imaginando Deus revelando dia após dia da nossa vida. Já viu quando você vai no médico, você não quer sentir dor? Eu aprendi o seguinte: eu tenho um pavor de dentista, mas eu falei, eu prefiro sentir uma dor rápida do que ele ficar sentindo uma dor durante muito tempo. Então vou lá, vou criar coragem e vou. Orem por mim. Mas dessa vez eu vou, da outra vez eu desmarquei. Minha mãe falou: tu é homem? Amor, sou um homem, sou um homem, servo de Deus. Então tu vai? Eu falei: hoje não, vou orar mais um pouco. Mas é isso, Deus nos revela o processo, mas o processo gera em nós amadurecimento. As dores do crescimento nos amadurecem. As dores do crescimento geram em nós amadurecimento, amém? Então olhe para Jesus, independente das lutas, das dificuldades, das adversidades, olhe para Cristo, que veio para nos ensinar que é possível, porque Ele diz: tudo é possível ao que crer. Terceiro, parte V do versículo 2, junto com o verso 3, diz assim: ele, pela alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Aleluia. Pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem e nem desanimem. A Bíblia diz que ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha. E sabe onde ele está? Assentado à direita do trono de Deus. Aleluia. Terceiro, o autor dos Hebreus nos convida a olharmos para a promessa. Jesus entendia qual era o fim. Nós precisamos entender que apesar de tudo que nós vivemos no tempo presente, tudo que pode ser nos oferecido, que é tudo muito bom, como eu falei, é bom. Eu falo para os jovens lá, eu falo: olha, estudem, busquem os seus ideais, os seus objetivos, como eu estava falando aqui, mas tudo para a glória de Deus. Que a sua vida seja para adoração ao Senhor, que tudo em você seja para honrar e glorificar a Deus. Mas se com tudo que nós vivemos aqui, nós não entendemos que existe algo maior preparado para nós, quando nós nos decepcionarmos com as coisas desse mundo, nós pararemos. Quando nós tentarmos de repente uma prova, um concurso, algo, ao invés de nós pensarmos: glória a Deus, Senhor, eu estudei, me dediquei, mas assim quis o Senhor que não fosse dessa vez, do que nós abaixarmos a cabeça e começarmos a lamentar. Eu sempre falo sobre estar conformado, conformismo ou a insatisfação. Eu não ser conformado me faz buscar algo, correr. Olha, eu não me conformo, então eu vou batalhar, vou buscar. Mas a insatisfação significa que nada está bom para mim, porque eu sou insatisfeito. Então tudo que Deus faz nunca estará bom. Mas quando eu sou satisfeito, eu digo: Senhor, foi o Senhor que permitiu, foi o Senhor que deu, eu irei te honrar por aquilo que eu tenho, orando, não me conformando, e vou buscar mais, e vou atrás,
para que seja feito segundo o desejo do teu coração. A Bíblia diz que a vontade do Senhor, ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável. Então, o que nós precisamos para desfrutarmos do algo maior que Deus tem para nós é irmos até o fim, olhando para a promessa, entendendo que existe algo muito maior nos esperando do que o tempo presente pode nos dar. E aí vamos entender que aqui somos mordomos do Senhor, que tudo que Ele nos dá é para retornar a Ele de alguma forma, para ganhar vidas, para buscar. Com esse pensamento, cai por terra todo o complexo de inferioridade, toda a crise de identidade. O nosso coração precisa estar nisso. Eu olho para a vida de Daniel, quando Nabucodonosor pede para pegar os melhores da linhagem, e aí eu olho para a vida de Daniel, cara, tiraram o cara do meio onde ele vivia, foi pedido para que mudassem os costumes, os alimentos, deram outro nome, sabe para quê? Para que eles se esquecessem de quem era, da sua real identidade. Faça isso durante 3 anos, porque assim eles estarão preparados, já teriam esquecido. O que tentam fazer conosco é isso, sabe, mudar nome, identidade, costumes, para que nós venhamos a nos esquecer de quem nós somos filhos. Mas aí Daniel se posiciona e diz: olha, eu proponho no meu coração não me contaminar. Então, nós precisamos olhar para isso, olhar para a promessa, entendendo que o que nos espera no final é muito maior do que aquilo que nós recebemos nesse tempo presente. E aí a Bíblia diz: olha, pense naquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, porque se nós pensarmos, nós não vamos nos cansar, não vamos desanimar. O ânimo e a alegria sempre será o nosso coração, sempre estará, porque entendemos que quando estivermos fracos, aí é que estamos fortes, porque o poder dele se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Vamos entender que a alegria do Senhor é a nossa força. Deus fala conosco o tempo inteiro. Eu estava ali e eu falei assim: Senhor, que nessa noite seja o Senhor falando através da minha vida, que eu diminua e o Senhor cresça. Aí eu olhei no telão, saiu e entrou, me convém diminuir. Eu falei: esse Deus é... Falei, cara, é isso que Deus faz. Mas nós precisamos olhar para a promessa, para que possamos chegar até o fim, igreja. O desejo do Senhor é que possamos ir até o fim, perseverar. Em Hebreus 10, 35 e 36 diz assim: portanto, não percam a confiança de vocês, porque ela tem grande recompensa. Vocês precisam perseverar para que, havendo feito a vontade de Deus, alcancem a promessa. Em Eclesiastes, na parte A do versículo 7, do capítulo 7, do verso 8, diz que melhor é o fim das coisas do que o início delas. Igreja, preste atenção, melhor é o que nos espera no final do que tudo aquilo que nós temos agora. Se nós entendermos, entrar essa compreensão no nosso coração, de que vivemos por algo maior, temos a convicção de que o que nos espera lá na frente, é muito maior do que o que nós estamos vivendo hoje. Às vezes eu fico imaginando Deus lá em cima, olhando para nós, falando assim: tadinho, ele acha que isso é o melhor, mal sabe ele o que eu já tenho preparado. Sabe por que o Senhor diz: bem sei eu os pensamentos que eu tenho ao vosso respeito, pensamentos de paz e não de mal, de fazê-lo prosperar, de dar a vocês esperança, futuro, para dar a vocês o fim que vocês desejam. Olha que coisa linda, que coisa maravilhosa que o Senhor tem para nós. Aí eu vejo Daniel, no capítulo 12, no verso 8, ele é avisado sobre as coisas que aconteceriam no fim, e ele faz uma pergunta. Daniel 12, 8, ele pergunta: Senhor, quando se dará o fim das coisas? Ele não entende, faz essa pergunta: Senhor, então quando que se dará o fim das coisas?
Aí no verso 13, o Senhor responde: quanto a você, siga o seu caminho até o fim, você descansará, e ao fim dos dias se levantará para receber a sua herança. Aleluia! Até o fim, igreja, até o fim. Aconteça o que acontecer, até o fim, para que nós possamos, aleluia, entender que vivemos por algo maior. Eu quero convidar você a abrir Apocalipse capítulo 21, porque João nos conta que algo maior é esse. A grande vitória do cristão, a maior vitória de todo cristão, a verdadeira vitória do cristão. Ele nos conta em Apocalipse capítulo 21, a partir do verso 1, ele diz assim: ele diz assim: eu então vi novos céus e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existia. Vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia dos céus da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para o seu marido. Ouvi uma forte voz que vinha do trono de Deus e dizia: agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá. Eles serão os seus povos, o próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Ele enxugará dos olhos toda lágrima, não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Aquele que estava sentado no trono disse: eis que faço nova todas as coisas. E acrescentou: escreva isso, pois estas palavras são verdadeiras e dignas de confiança. Disse-me ainda: está feito, igreja. Eu sou o Alfa, o Ômega, o princípio e o fim. Aquele que tem sede, darei de beber gratuitamente da fonte da água da vida. O vencedor herdará tudo isso. E eu serei o seu Deus, e eles serão o meu filho. Aleluia. Vivemos por algo maior. O vencedor herdará tudo isso. Eu quero convidar você a ficar de pé. Aleluia, aleluia, glória a Deus. A maior vitória do cristão vai ser quando nós chegarmos e com convicção nós falarmos: combati o bom combate, terminei a carreira e guardei a fé. Porque em 1 João 5,4 diz que todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Aleluia. É noite de romper em fé. Termos a convicção de que nós vivemos por algo maior, igreja. Sabe, eu não sei o que você tem passado, eu não sei as lutas que você tem enfrentado, mas o Senhor bem sabe. E o Senhor me trouxe aqui nessa noite para dizer isso.
Não viva por um tempo presente, porque existe algo maior esperando você. Viva por algo maior. Não se prenda, não se perca pelas coisas do presente, pelo não de Deus, que é ensinamento para nós, pelos não da vida. Mas compreenda que vocês precisam viver por algo maior, que é aquilo que nos espera lá no final, que é o que está guardado e preparado para nós, um lugar onde não haverá mais dor, não haverá mais lágrima, mais choro, nem pranto. Sabe, um lugar maravilhoso ao lado do Pai, ao lado de Jesus. Você consegue compreender estar ao lado de Cristo tão juntinho, sem esse sofrimento? Então nós precisamos viver por isso, por algo maior, para entender que as leves e momentâneas tribulações que nós vivemos nesse tempo presente, elas não se comparam com a glória que está para nos ser revelada. Porque, como nós falamos no início, aquilo que o olho não viu, o ouvido não ouviu, e ainda não chegou, não desceu ao coração do homem, são todas as coisas que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Então, queridos, preste atenção. Nós precisamos viver compreendendo que vivemos por algo maior. Porque aí nós não nos prostraremos diante de homens, nos prostraremos apenas diante do Senhor, o nosso Deus. Não nos prostraremos diante das adversidades, porque quando sofrermos vamos entender: não vivo por isso, isso é leve, isso é momentâneo, eu vivo por algo maior. Eu vou olhar para o histórico de Deus, eu vou ter o meu olhar fito em Jesus, e vou caminhar olhando para a promessa. Aleluia! Eu queria que por favor, todos fechem os olhos. Eu queria que você, aí no seu lugar mesmo, você que tem vivido tempo difícil, assim, luta, você tem visto a luta se levantar de uma forma, eu quero pedir para que você dobre o seu joelho no seu lugar. Está todo mundo de olho fechado. Não importa se você é líder ou se você não é. O Evangelho, ele não expõe, o Evangelho, ele liberta. A exposição do Evangelho é para libertação. Então, quando nós nos prostramos diante do Senhor, é para que haja transformação, libertação, cura. Então, o Senhor me chamou aqui para junto nós entendermos que nós precisamos caminhar vivendo por algo maior, que nós não vemos, mas nós cremos, porque nós cremos na palavra de Deus. Nós cremos. O Senhor mandou liberar uma palavra para algumas pessoas aqui. Assim diz aquele que é verdadeiro, santo, fiel e justo, o que tem as chaves da cidade de Davi, que fecha a porta que ninguém abre e abre a porta que ninguém fecha. Conheço as tuas obras, e eu tenho colocado diante de ti uma porta aberta que ninguém pode fechar. Eis que eu sei que mesmo tendo pouca força, aleluia, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Por isso eu colocarei diante de ti aqueles que se dizem ser cristão, mas são das sinagogas de Satanás, e os colocarei de joelhos, para mostrar o quanto eu te amei. E porque guardaste a palavra da minha exortação,
eu te guardarei no tempo da provação que está para vir sobre o mundo, para provar aqueles que se dizem ser e não são. Eis que eu venho sem demora. Aleluia. Portanto, guarda o que tu tem, para que de ti não seja tirado. Porque ao vencedor colocarei o nome dele diante da casa do meu Deus, de onde nunca mais sairá. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Se existe mais alguém para se prostrar diante do Senhor, esse é o momento. Nós vamos orar. Glória a Deus, é isso mesmo. Se dobre diante do Senhor, porque o Senhor vai colocar convicção no seu coração e você vai caminhar de uma forma diferente a partir de hoje, entendendo que é leve e que é momentâneo. O que é maior que te espera te fará passar por todas as tribulações do tempo presente. Seja qual for a área, seja qual for a luta, você vai se lembrar do Senhor dizendo: continue, não pare, caminhe, porque a palavra de Deus, no mínimo, tem 365 vezes que o Senhor diz: não temas. E o Senhor não diz: não temas, porque eu sou contigo. Eu te ajudo, eu te sustento, eu te fortaleço. E a maior garantia que o Senhor nos dá é: eis que estarei convosco todos os dias da sua vida. Não tenha medo dos seus. O Senhor mandou dizer: sou eu que cuido. Aleluia. O Senhor manda dizer para pessoas nessa noite: dos seus, sou eu quem cuido. Eu estou lá agora cuidando. Aleluia. Pastor, se quiser ministrar sobre essas pessoas que estão de joelhos, liderança, o pessoal que está aí junto com o pastor, por favor, ministre perseverança, para que eles não parem, para que eles continuem, para que eles caminhem, tendo a convicção de que maior é o fim das coisas, aleluia, do que o início delas. Senhor, aqui estão os teus filhos, prostrados diante de ti, não diante de homens, com seus joelhos dobrados, mas não apenas os seus joelhos, os seus corações dobrados diante da tua presença. Senhor, por favor, nós clamamos, nós temos a convicção de que os teus ouvidos não estão fechados para nós, então nós clamamos, Senhor, ouve, Senhor, o clamor dos teus filhos, venha ao auxílio, trazendo força, trazendo ânimo, dando vigor, trazendo a convicção de que o Senhor está com eles, ajudando na luta, nas dificuldades, nas adversidades, para que eles não olhem para o lado, mas que eles olhem para o alto e compreendam que é de lá que vem o nosso socorro, porque o nosso socorro vem do Senhor, que fez o céu e que fez a terra. Senhor, vai de encontro aos teus filhos. Começa, Senhor, a gerar convicções nos corações nessa noite. Começa, Senhor, a trazer a certeza sobre os seus corações. O Senhor quer restaurar relacionamento de pai com filho, de filho com o pai, esposo e marido.
os teus filhos, Pai. Que o teu Espírito Santo venha trazendo verdade aos corações. Que o teu Espírito Santo traga convicção de que maior é o Senhor sobre a vida deles do que tudo que tenta, que vem para tentar parar, para tentar destruir. Fortalece o cansado, dá vigor àquele que não tem, dá força. Aleluia, fortalece os teus filhos, Pai. Aleluia, nós cremos, Senhor, na tua promessa. Que os teus filhos olhem para o teu histórico. Que os teus filhos tenham um olhar voltado somente para ti. Que os teus filhos orem para a promessa. Que cada coração posicionado nessa noite, Senhor, viva os teus milagres e contem os teus feitos para a honra e glória do teu santo nome. Que eles desfrutem das tuas maravilhas. Que quando eles olharem para o mar fechado, eles entendam que ainda que se o mar não se abrir, o Senhor os fará andar sobre as águas. Mas o Senhor sempre fará um milagre. Aleluia. Quero convidar você a ficar de pé. Já vou terminar, queridos. Glória a Deus. Eu estou sentindo uma presença de Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Antes de passar o microfone para o pastor, eu não conheço todos aqui, mas eu queria fazer uma pergunta. Tem alguém aqui que nunca confessou o Senhor como único e suficiente Salvador? Ou se de repente deu uma volta por aí e percebeu que não tem lugar melhor a estar do que estar na presença do Senhor, quer retornar para os caminhos do Senhor? A Bíblia diz que com o coração se crê para a justiça e com a boca faz confissão para a salvação. Então eu queria saber se tem alguém que dá o sinal com a mão, se tem alguém que quer retornar para Jesus, se tem alguém que quer aceitar Cristo nesse momento. Levanta sua mão alto para que eu possa ver. Eu não sei se nós estamos em igreja, entre irmãos, mas se de repente tem alguém aqui, queridos, deixa eu falar algo para você. Não tem melhor lugar não do que estar na presença do Pai. O que o mundo pode nos oferecer é passageiro, mas o que o Pai pode nos oferecer é eterno. E se nós queremos caminhar com Cristo, para desfrutar de tudo aquilo que o Senhor tem para nós, nós precisamos caminhar com Ele. A Bíblia diz que o Senhor, Ele diz ao povo: olha, eis que de hoje eu coloco diante de ti como testemunha os céus e a terra, para mostrar que eu coloquei diante de você a vida e a morte. Escolhe a vida, para que viva bem você e toda a sua descendência. A minha escolha por Cristo resultou na minha casa, e hoje eu posso dizer: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então, se de repente você está aqui nessa noite ainda com dúvida, levanta sua mão no seu lugar para que eu possa orar por você e diga: eu quero retornar aos caminhos do Senhor, eu quero voltar, eu quero aceitar, eu quero confessar Jesus como meu único e suficiente Salvador. Amém? Estamos em família. Glória a Deus, queridos. Deus abençoe vocês. Glória a Deus. Aleluia. Vivemos por algo maior. Amém? Diga assim: eu vivo por algo maior. Aleluia. Vivemos por algo maior. Amém? Pode sentar, querido. Guarde essa palavra no seu coração.
Porque quando os desafios chegarem, você vai precisar se lembrar disso. Porque quando a tentação chegar oferecendo algo momentâneo, você vai se lembrar de dizer não, porque você vive por algo maior. E ontem eu fiquei muito triste quando eu ouvi uma notícia, um cliente também, um amigo, né? E ele perguntou assim: você conhece fulano? Eu falei: poxa, conheço. Ele falou: rapaz, ele morreu. Eu falei: meu Deus, mas é mesmo? Ele falou: tem uns 6 meses. Eu falei: poxa, mas que notícia triste. Ele falou: mas o pior foi a forma como ele morreu. Ele se suicidou. Eu falei: meu Deus, não acredito, mas ele era um cristão. E ele falou: só que ele se envolveu com imoralidade na internet e uma pessoa chantageou ele e depois foi e contou tudo para a família, e ele não suportou a vergonha e tirou a própria vida. E o pastor Sérgio estava falando ali, eu estava lembrando, olha só o perigo de você não entender que você vive por algo maior e ceder à tentação, e ceder ao pecado que tão de perto nos rodeia, como disse o versículo 1 de Hebreus capítulo 12, como foi lido aqui. Então Deus falou hoje poderosamente aos nossos corações, e inclusive nos alertou, para que a gente possa ter forças, todas as vezes que a tentação se colocar diante de nós, todas as vezes que o pecado bater na nossa porta. Na verdade foi esse o conselho de Deus para Caim desde o começo. Deus estava dizendo para Caim: Caim, você pode viver por algo muito maior, você pode viver por algo bem diferente dessa realidade que você está vivendo, e o pecado vai bater na tua porta, você precisa vencê-lo, você precisa dominá-lo, porque nós vivemos por algo maior. Amém? Glória a Deus. Nós vamos adorar o Senhor com as nossas ofertas e com os nossos dízimos. E eu me recordo das palavras de Jesus, quando o Senhor disse assim: olha, dai e vos será dado uma medida recalcada, sacudida e transbordante. Na verdade, Jesus estava falando ali de um princípio, que é o princípio da reciprocidade, né? Da retribuição. E todas as vezes que nós agimos dessa forma, todas as vezes que a gente se propõe a ter um coração assim voluntário, um coração doador, você pensa que não, mas Deus está gerando no coração de alguém o mesmo sentimento em relação a gente. A gente só vai colher aquilo que a gente plantar. Quem planta egoísmo, colhe egoísmo. Quem só olha para o seu umbigo, infelizmente não será ajudado. Mas aquele que tiver um coração generoso, que crê na palavra do Senhor, querido, Deus não se deixa zombar. Diz o apóstolo Paulo em Gálatas 6, de Deus ninguém zomba. Quando Deus afirma algo, pode ter certeza, querido, pode ter certeza que vai se cumprir. Como nós ouvimos aqui, Ele é o mesmo ontem, hoje e será para sempre. Lembra? Olhe para o histórico de Deus. Deus já deixou alguma palavra dele cair por terra alguma vez? Então eu preciso crer, nós somos estimulados a crer nessa noite, a perseverar. E por que nessa área seria diferente? Jesus está falando sobre a vida material ali. Jesus está falando sobre finanças, sobre conquistas terrestres. Mas Ele está nos ensinando um princípio: lance semente, primeiro dê, primeiro seja generoso, primeiro tenha um coração aberto, primeiro seja liberal nessa área. E pode ter certeza, isso vai mover pessoas a agirem da mesma forma em relação a você. Pode ter certeza que no tempo certo isso vai acontecer. Eu me lembro que uma vez eu estava ministrando a palavra de Deus lá no Centro Familiar de Santos, há uns anos atrás, e nós estávamos passando um momento assim difícil na vida financeira, momento difícil. E nós estávamos orando a Deus, pedindo a Deus, né, socorro. Sabe qual é o número de Deus, pastor Sérgio? É Jeremias 33:3. É 333 o número de Deus.
Lá de Jeremias 33:3, sabe o que diz lá? Clama a mim e eu te responderei. Esse é o número do telefone de Deus, 333. Então é só ligar, meu irmão. A hora que o negócio apertar, liga. Liga porque, meu irmão, diz que o 333 é 3 para o Pai, 3 para o Filho e 3 para o Espírito Santo. Aleluia. Liga, meu irmão, que esse telefone aí não falha não. Essa rede não cai nunca. Pode derrubar aí a rede mundial aí, mas essa rede, meu irmão, não cai nunca. Liga lá que ele vai te atender. Tu não fala com o presidente da república, mas tu fala com Deus, com o Criador do universo. E a gente estava orando e já apresentando as dificuldades ao Senhor, né? E eu lembro que aí preguei, irmão, foi uma benção, culto gostoso, e nós oramos pelas pessoas, foi maravilhoso. No final do culto a gente estava indo embora, estava passando um corredor assim, uma irmã me chamou assim e falou: pastor, vem cá. Eu falei: oi, irmã, Pai do Senhor, tudo bem? Ela: pastor, eu preciso falar com o irmão. Eu falei: fala, irmã. Ela falou assim: pastor, Deus me mandou fazer algo. Aí pegou um envelope assim e colocou na minha mão. Falou: receba isso aqui em nome de Jesus. Eu falei: meu Deus. Peguei aquele envelope, nem abri, coloquei no bolso. Falei: glória a Deus, irmã, amém, Deus te abençoe. Orei por ela e tal. Aí fui indo pro carro com a minha esposa, a gente foi conversando. E quando chegou no carro, eu falei: amor, o que será que essa irmã fez? Porque essa irmã é uma senhora que eu ajudei há muitos anos atrás, e ela chegou com uma situação jurídica urgente há muitos anos atrás, e eu atendi ela e abençoei a vida dela, sabe? Atendi ela e corremos atrás, resolvemos e tal. E eu falei: meu Deus, e você viu, amor, você viu? Essa senhora, ela, meu Deus, essa senhora, ela não tem condição, eu sei a situação dela. Irmão, quando eu abri o envelope, tinha R$1.000 de oferta, que aquela mulher abençoou a minha vida, abençoou a nossa vida. Eu falei: Jesus amado, eu falei: Senhor, ali nós agradecemos a Deus, choramos, agradecemos ao Senhor, que aquela providência chegou na hora certa, irmão. Só Deus sabe como chegou na hora certa, viu? Só Deus sabe. Mas sabe quando que você vive isso? Quando você primeiro se dispõe a dar, quando você primeiro se dispõe a ofertar, a abençoar, porque a gente só vai colher aquilo que a gente plantar. O plantio é opcional, mas a colheita é obrigatória, não tem jeito, tá bom? Então seja você aquele que vai semear grandes sementes, com certeza você vai, no momento certo, viver uma grande colheita também. Feche seus olhos. Senhor, diante dessa palavra, nós queremos agora aqui manifestar nossa fé, nossa confiança nas Escrituras Sagradas, com atitudes concretas, Pai, trazendo as nossas ofertas e depositando nessa taça, trazendo também os nossos dízimos, Senhor, que pertencem a Ti, não são nossos, pertencem ao Senhor. E nós queremos Te pedir, sim, a graça de sermos inteligentes com aquilo que é nosso, com aquilo que o Senhor deixou, para que nós possamos administrar, zelar, cuidar, investir, multiplicar da melhor forma possível. Então, meu Deus, nos dá inteligência e capacidade, para que o Teu nome seja glorificado também na nossa vida material. Nós também cremos que vivemos por algo maior nessa área, Senhor. Por isso, recebe aqui essas ofertas, esses dízimos, retribui o Teu povo. Oh, Senhor, com essa medida que o Senhor prometeu na Tua palavra, recalcada, sacudida, transbordante, para que mais uma vez nós possamos dar testemunho das maravilhas do Senhor em nossa vida. Nós oramos em nome do Senhor Jesus, amém? Sai do seu lugar, se você trouxe a sua oferta, o seu dízimo, deposite na taça. Quem quiser, faça um Pix, tem um código QR Code aí nas costas na frente dessa cadeira que está aí na frente de você, tem um QR Code aí, é só abrir o seu celular e ofertar, em nome de Jesus. Deus abençoe, meu irmão, em nome de Jesus. Deus abençoe grandemente. A paz, igreja. Agora vamos para o momento dos avisos. Amanhã iniciaremos nosso jejum e oração no
de carnaval que vai até o dia 2/3. Então, irmãos, estejam em jejum, em oração, com esse propósito com Deus. Amanhã também teremos encontro de homens com compromisso. Homens, não esqueçam, às 21 horas aqui na igreja iniciaremos o nosso encontro dos homens de compromisso. Deus trará uma palavra poderosa aqui para vocês. Em seguida, às 22 horas, a gente começará a nossa mini vigia. Toda a igreja está convidada para a gente estar nesse momento de oração, buscar a Deus. Então estejam todos presentes. Domingo, 9 horas da manhã, EBD, e logo mais às 18 horas, nosso culto de celebração, culto da família. Os nossos projetos sociais da igreja, os irmãos continuem contribuindo, né? Logo mais nossos pastores estarão indo para o Paraguai e o diácono Eduardo e a diaconisa Renata estará indo lá para o Piauí. Então os irmãos estarem podendo dar uma oferta, contribuir para a obra de Deus estar sendo estabelecida nesses locais. A gente vai ser representado, né, pelos nossos pastores, pelos irmãos lá no Piauí e no Paraguai. Também as aulas de jiu-jitsu começam dia 28, da segunda-feira. Ainda há tempo de fazer inscrições. A gente vai estar mandando o link lá no grupo mais tarde. É para todas as idades, então corra lá e faça a sua inscrição. Dia 26/3 a gente vai ter a sorvetada. Então já garanta o teu convitinho, no valor de R$10. Pode procurar o pastor, o Eduardo, a Renata para estar comprando o seu convitinho. Também dia 27/2 vai ter um evangelismo às 17h30. Logo mais Eduardo lá no grupo vai estar mandando mais informações sobre esse evangelismo. Também, irmãos, dia 2/3 tem o nosso relógio de oração, que vai ser na quarta-feira. Ainda tem alguns horários lá para ser preenchido. Corre lá, coloque seu nome para a gente estar também cumprindo esse propósito com Deus de estar orando às 24 horas. Deus abençoe a vida de todos. Amém, queridos. Glória a Deus. Os convitinhos da sorvetada, eles logo estarão à disposição aí. Eu acho que no domingo eles já estarão aí para que você possa já abençoar esse nosso propósito. Lembrando que esses recursos são destinados para nos ajudar nas despesas, tá, querido? Porque eu estava vendo cerca de 500 e poucos reais a passagem de avião lá para Foz do Iguaçu, né? E de lá a gente pega ainda um táxi. Na verdade é o pastor Santiago, né, que vai nos buscar lá e vai nos levar para Caguaçu, mais 4 horas de viagem até Caguaçu, né? Mais ou menos como foi lá no Piauí. A gente também de Petrolina para São Francisco de Assis leva 4 horas e pouca. Então nós temos despesas nisso, mas eu creio que Deus já providenciou todas as coisas, todos os recursos de que a gente precisa. Logo nosso departamento de comunicação vai estar colocando a arte com o Pix para que você possa doar as cestas básicas, tá bom? Essa arte já deve ficar pronta entre hoje e amanhã, e aí fique atento lá, porque vai estar nas nossas redes sociais, vai estar no grupo Vida Nova Casqueiro, vai estar no nosso Instagram, também no nosso Facebook. E aí, querido, a hora que tiver lá, compartilhe, vamos compartilhar. O valor da cesta básica é R$80, tá bom? Nós vamos levar o recurso em dinheiro. Vamos levar esse valor em dinheiro. Na verdade, esses recursos vão estar nessa conta do Pix, tá? Que o diácono Fabiano mais uma vez disponibilizou para nós reunirmos esses valores lá. E nós vamos levar esses recursos para comprar lá no comércio local, tá? Que é uma forma da gente também estimular, abençoar o comércio da cidade, assim como nós fizemos lá em São Francisco de Assis e em Canindé. Dividiram lá a quantidade de cestas, como foram 200 cestas lá. Lá eles compraram um pouco num mercado, um pouco no outro, abençoaram 2, 3 mercados da cidade lá. Então assim, isso foi muito bom, porque também fez um recurso circular ali dentro da cidade, abençoar pessoas ali. É uma estratégia que Deus nos deu para ser bênção nessas cidades onde a gente está indo também levar essa ajuda. E nós queremos levar um número de cestas aí também para o Paraguai. Vamos ver se a gente consegue atingir aí umas 80, 100 cestas aí para o Paraguai, para ajudar o pastor Santiago. Então assim que a arte sair, meu irmão, faça a sua contribuição. Eu sei que muita gente, Deus já colocou no coração já o propósito, né, para ofertar de cestas básicas. E aí, meu querido, todas as vezes que nós tivermos esses eventos,
participe também conosco, como é o caso da sorvetada e do açaí, porque com esse valor nós também vamos ajudar a custear, aí sim, as despesas da viagem, translado, avião, aí translado também o combustível para buscar a gente, depois levar de volta, tem tudo isso, tem alimentação lá também, né? Estadia, nós vamos ficar na igreja lá, que é uma base missionária, né? Então nós vamos ficar na igreja, para economizar também na estadia, tá bom? Mas creio que Deus está preparando dias maravilhosos para a gente ali no Paraguai. Serão 3 dias intensos, de bastante trabalho, mas creio que de uma colheita abundante de vidas para Jesus Cristo, tá bom? Ore por isso, nos ajude também em oração por essas questões. Vamos ficar de pé e agradecer o Senhor. Deus é bom. Chegando aí o nosso final de semana, hein? Tá chegando. Venha para a vigília, hein? Em nome de Jesus, vem para a vigília. Traz o lenço, traz a toalhinha, se prepara para buscar a Deus. Que nós vamos cair aqui com o rosto em terra aqui na presença de Deus. Vamos buscar o Senhor de todo o coração. Vai ser um momento muito gostoso nosso, tá? Não vai ter som ligado por causa do horário, né? A gente tem vizinhos residenciais aqui do lado, mas mesmo assim vai ser uma noite poderosa, eu tenho certeza disso. Então venha, coração aí desejoso. Obrigado, pastor Sérgio, mais uma vez. Mande um abraço para a família lá, em nome de Jesus, né? Obrigado por estar conosco aqui, sendo um canal de bênção, em nome de Jesus. Vamos orar? Levante sua mão para o céu aí, vamos agradecer. Obrigado, Senhor. Te louvamos por essa noite maravilhosa, uma noite de vitória para nós. Vitória porque nós ouvimos a tua voz e recebemos a tua palavra em nosso coração. Estamos saindo daqui convictos de que vivemos por algo maior, Pai. Vivemos por algo que vai além daquilo que vemos, daquilo que passamos, das aflições que sofremos temporariamente, das tentações que vêm sobre nós, Pai, do pecado que nos cerca. Estamos saindo daqui confiantes, meu Deus, que o teu Espírito vai nos capacitar a viver por esse propósito maior, Deus, e a sairmos vitoriosos em todas essas questões, em todas essas adversidades e batalhas que nos esperam. Mas cremos que em Ti, Jesus, nós somos mais do que vencedores. Portanto, nos dá essa capacidade de perseverar até o fim, para que nós possamos comer da árvore da vida, para que nós possamos, Senhor, estar ao Teu lado para todo sempre, no final de todas as coisas. Agora leva o Teu povo em paz para casa, nos dá um descanso renovador, uma noite de bênção, Senhor. A nossa oração é que esse final de semana seja um final de semana extraordinário, onde o Senhor tenha a liberdade de agir no nosso meio, onde vidas sejam salvas, famílias transformadas, pessoas alcançadas pelo poder do Evangelho. Nós entregamos tudo em Tuas mãos, em nome de Jesus. E que o grande amor de Deus, a graça de Cristo, a comunhão do Espírito Santo seja sobre todos nós hoje e para sempre. E nós dizemos: vamos aplaudir Jesus bem forte, aleluia. Deus abençoe a sua vida, vá em paz, em nome de Jesus.